Que bom estarmos juntos mais uma vez para um momento de estudo, reflexão e aprendizado. Hoje, com os nossos corações cheios de alegria e gratidão, vamos receber um companheiro muito especial, o Milton Filipelli. Ele é um grande estudioso da doutrina espírita, é tarefeiro do Centro Espírita André Luiz, que fica localizado no bairro da Moca, em São Paulo. Ele também participa do programa O que diz Kardec no YouTube, no canal que se chama Kardec TV. Ele nos brindará com o tema Criações Fluídicas. E para prepararmos o ambiente, separamos uma página da revista O Reformador, de 1970, página 44, que se intitula Vibrações. Entendendo-se o conceito de vibrações no terreno do espírito, por oscilações ou ondas mentais, importa observar que exteriorizamos constantemente semelhantes energias. Disso decorre a importância das ideias que alimentamos. Em muitas fases da experiência terrestre, nós nos desgastamos com as nossas próprias reações intempestivas ante a conduta alheia, agravando obstáculos ou ensombrando problemas. Se nos situássemos, porém, no lugar de quantos nos criem dificuldades, entraríamos em novo câmbio de emoções e pensamentos, frustrando descargas de ódio ou violência, angústia ou crueldade que viessem a ocorrer em nossos distritos de ação. Experimenta a química do amor no laboratório do raciocínio. Se alguém te fere, coloca-te de imediato na condição do agressor e reconhecerás para logo que a compaixão deve envolver aquele que se entregou inadvertidamente ao ataque para sofrer em si mesmo a dor do desequilíbrio. Se alguém te injuria, situa-te na posição daquele que te apedreja o caminho, e perceberás sem detença que se faz digno de piedade todo aquele que assim procede, ignorando que corta na própria alma, induzindo-se à dor do arrependimento. Se te encontras sob o cerco de vibrações conturbadoras, emite de ti mesmo aquelas outras que se mostrem capazes de gerar vida e elevação, otimismo e alegria. Ninguém susta golpes de ofensa com pancadas de revide, tanto quanto ninguém se apaga fogo a jorros de querosene. Responde à perturbação com paz. Ante o assalto das trevas, faze luz. Se alguém te desfecha vibrações contrárias à tua felicidade, endereça a esse alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor, com que lhe desejes felicidade maior. Disse-nos o Senhor: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Este mesmo princípio governa o campo das vibrações. Insiste no bem e o bem te garantirá. E assim, queridos irmãos, com nossas mentes e corações mais asserenados, vamos agora recordar a imagem do nosso doce irmão Jesus, pensando ainda em Deus, nosso Pai, na espiritualidade amiga da casa de Francisco, que com certeza nos acompanha, olha por nós, aproveitando o momento para agradecermos a oportunidade de estudarmos e aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, nos conforta, pela oportunidade de estarmos encarnados aqui e agora, aproveitando ainda, Pai, para também pedir que olhe por todos nós, pedir também que, como nos disse o Mestre Jesus, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que nesse momento estejamos assim, atentos aos sinais da vida e, em especial, atentos aos ensinamentos que nesse momento nós receberemos, que possamos extrair a melhor parte e levarmos para a nossa vida, para a nossa reforma íntima, para o nosso melhoramento. Pedimos ainda que envolva todo o nosso planeta Terra, que nesse momento delicado em que passa o nosso orbe, todos os nossos irmãos possam ser envolvidos, reconfortados, fortalecidos, Pai, em fé e esperança,
de que dias melhores virão. Esteja conosco, nos envolvendo e acompanhando, hoje e sempre. Que assim seja. Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói. Saúdo a todos, desejando-lhes paz e saúde, porque é de paz e de saúde o que nós mais precisamos. Eu vou começar esse estudo com uma frase de Allan Kardec, ele próprio escreveu. O Espiritismo contém princípios que, sendo firmados sobre leis naturais e não sobre abstrações metafísicas, tendem a ser e um dia serão abraçados pela universalidade dos homens. Isso significa que em um determinado tempo da nossa história humana aqui na Terra, todos os espíritos abraçarão, adotarão e viverão segundo os princípios doutrinários que o Espiritismo hoje divulga culturalmente para o mundo. Esses princípios de que tratou Allan Kardec, nós podemos considerar como 14, e eu vou mencioná-los exatamente para que nós saibamos do que precisamos saber para nos denominarmos verdadeiramente como espíritas conhecedores da nossa doutrina. Deus, o Criador, espírito e matéria, imortalidade, reencarnação e causa e efeito. Depois segue fluidos, perispírito, mediunidade, pluralidade dos mundos, ou a vida em outros planetas, como quiserem, e o estado de erraticidade em que vive o espírito depois da sua desencarnação, pluralidade, a influência dos espíritos em nossa vida, na vida de todos os seres humanos, e a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. O Espiritismo demonstra doutrinariamente e cientificamente como é que os espíritos agem para produzir, para organizar e dirigir os fenômenos naturais. Para que realmente o espírito, ele, depois de criado, ele possa andar pela sua jornada evolutiva, ele precisa de ferramentas de trabalho. E eu vou citar 3 atributos que são essenciais ao espírito para que ele realmente possa desenvolver essa atividade evolutiva. É a inteligência, a vontade e o pensamento. Esses 3 atributos que eu chamo de ferramentas de trabalho do espírito para a sua evolução, até atingir a perfeição relativa, conforme a demonstração do Espiritismo, está na razão direta do início, de como o espírito começa essa jornada evolutiva. Porque em algum momento alguém poderá perguntar para nós: como é que eu comecei a minha evolução? Normalmente o espírita não sabe explicar isso, nem com detalhes e muito menos superficialmente, mas é preciso conhecer. Por isso que nós dizemos sempre, filosoficamente, que a doutrina espírita explica de onde viemos, como chegamos até esse estágio e o que será do futuro. Sempre nós falamos isto, não é verdade? E de forma que o Espiritismo, na questão 540 do Livro dos Espíritos, escrito e publicado por Allan Kardec, com a ajuda de espíritos superiores, ele diz claramente como isto se dá. Então, eu vou só citar, na esperança de que, e no aguardo também, de que vocês possam buscar no Livro dos Espíritos essa questão. É a de número 540. O espírito começa a sua evolução unindo-se à menor parte da matéria que existe.
conforme eu disse, é questão 540, não na pergunta, mas no final da resposta, os espíritos oferecem de presente esta informação preciosa para atender às nossas necessidades. Sobre este assunto, criações fluídicas, que é o tema que nós vamos comentar um pouquinho nessa data, nós temos que dizer o seguinte: esse tema, fluidos, foi uma solicitação de empréstimo que Allan Kardec fez à própria ciência para ter uma palavra que pudesse servir como explicação a respeito da matéria, e que é o propósito que nós vamos falar aqui, porque criações fluídicas têm muito a ver com a ação do espírito sobre a matéria. Eu vou citar alguns personagens que vocês conhecem, fazem parte da história da própria ciência e que realmente ocupam um lugar de destaque junto à área das experiências que o homem já fez a respeito da vida. Eu vou citar Paracelso. Ele começa esse trabalho, digamos assim, para nós, do ponto de vista científico, a partir do ano de 1500, ou 520, 530. Vou citar o Frederico Antônio Mesmer, que é um nome muito conhecido, lidou com esse assunto ligado com fluidos, com magnetismo, com ação de curas, principalmente. O Marquês de Puységur, Barão de Poté, La Fontaine, Deleuze, James Brand. Este último, que digamos, inaugura um momento histórico solene da vida humana, porque apresenta, depois de fazer múltiplas e múltiplas experiências através do sono e de fazer as pessoas entrarem em estado de transe pelo sono, descobre o hipnotismo, que é uma palavra que do grego vem de hipnos, o sono, e mais o sono, que é adormecer. E, por último, Charcot e Chardin. São os cientistas que trabalharam nessa área ligada com os fluidos, porque nós precisamos saber de fluidos para entender bem esse assunto ligado com as criações fluídicas. E esse assunto é um assunto que Allan Kardec dominou muito bem. Existe um capítulo que é considerado uma verdadeira meta para ser alcançada por todos aqueles que examinam os assuntos do magnetismo, que é o capítulo número 14 do livro A Gênese, no item número 13. Especialmente nesse item que Allan Kardec vai falar a respeito das criações fluídicas. É um assunto muito importante, porque diz o Espiritismo que nós vivemos inundados, imersos nos fluidos. Fluidos, não é fluidos, são fluidos. Interessante que o átomo foi considerado a menor parte da matéria que existia até 1890, quando novas descobertas ofereceram ao homem o conhecimento a respeito das chamadas partículas subatômicas. Vocês vão ver que aquela pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que eu mencionei, na parte final, eles dizem claramente que o homem ele inicia a sua evolução na menor parte da matéria que existe. Hoje já podemos falar das partículas subatômicas. A física e, portanto, a ciência
tem uma denominação para o que o Espiritismo chama de fluidos. Mas a denominação da ciência não serve para comportar o desenvolvimento da teoria apresentada pelo Espiritismo a respeito do início e desenvolvimento da matéria pelo Espírito. A ciência chama de energia cósmica. Então, para o Espiritismo, fluidos, para a energia, para a ciência, energia cósmica. Diz o Espiritismo, o Espírito age sobre os fluidos através do pensamento. Através do pensamento. É com o pensamento que o homem ele agrega, ele atrai e combina os fluidos que estão a seu derredor. E cria com os fluidos, o que ele quiser. O que ele quiser. Interessante que nessa parte, usada hoje pelos que estudam essa matéria, de ação da força do pensamento em favor, e isso é uma realidade, porque com o pensamento nós podemos atrair ou rejeitar, ou expulsar, ou afastar fluidos. Quando a gente diz assim, você pode atrair uma pessoa através do pensamento, com toda certeza, nessa palavra, nessa frase, existe a grandiosa verdade de que, através do pensamento, nós podemos atrair magneticamente alguém usando os fluidos. E resulta daí uma atração eletromagnética. Aliás, o pensamento emite ondas eletromagnéticas. A própria ciência está concluindo e fazendo experiências. Fizeram algum tempo atrás, esse tempo atrás deve ser até de 5 para 10 anos atrás, mas umas agências norte-americanas fizeram experiências a respeito do pensamento para saber quantos pensamentos uma pessoa tem por dia. E a conclusão, e são várias as agências, não é uma só, várias as agências. A conclusão é de que o homem tem mais de 70 mil pensamentos diariamente. O Espiritismo, a partir de 1857, diz que o espírito encarnado ou desencarnado atrai, né, o homem encarnado principalmente, atrai os espíritos desencarnados através do pensamento. A permanecer, o que fala o Espiritismo. E essa conclusão dessas agências norte-americanas, não temos dúvida nenhuma que nós atraímos centenas de espíritos diariamente. Como isso é possível? É possível pela conexão. Hoje, não temos mais nenhuma dúvida de explicar esse assunto, porque a própria internet, que é a rede mundial de computadores, provou que nós podemos nos comunicar, encurtando as distâncias, com muitas e muitas pessoas. É uma conexão, uma rede que se forma. E, do ponto de vista espiritual, dá bem para entender esse assunto dessa forma. Isto tem a ver com o assunto fluidos para chegar nas criações que nós desejamos. Porque o fluido, nós, quando começamos a estudar a doutrina espírita, aprendemos desde cedo, que Deus criou o espírito e a matéria, e essa matéria é chamada de fluido cósmico universal. Essas são denominações oferecidas pelos espíritos superiores a Allan Kardec. E ele aceitou e trabalhou com essas denominações para melhor explicar o funcionamento da matéria. A matéria não contém pensamento, nem inteligência, nem vontade, porque esses são atributos do espírito. O espírito age sobre a matéria e vai fazendo uma transformação da matéria.
Vamos, então, iniciar dizendo: os espíritos, ou agente espiritual, agente inteligente, o princípio inteligente, como quiserem. O espírito, a matéria é transformada desde a sua origem. É ali que começa todo esse desenvolvimento de transformação. E Allan Kardec chama esse momento, a matéria como fluido universal, de um grau de pureza absoluta. Grau de pureza absoluta. E vai se sendo transformada até chegar no ponto que nós conhecemos aqui na Terra, que são os estados de sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido, gasoso, mas daí para frente, o quinto estado, o sexto estado, o sétimo, até chegar nesse grau de pureza absoluta, a ciência não tem nenhum conhecimento. Estão especulando, estão fazendo experiências, estão sendo apresentadas teorias a respeito do quinto estado da matéria, até chegar em grau de pureza absoluta. O que os cientistas sabem é que realmente a matéria pode ser transformada. Sólido, líquido, gasoso, radiante, ou plasma, como quiserem. E foi um cientista inglês que, em 1875, apresentou o quarto estado da matéria, chamado William Crookes. William Crookes. E ganhou prêmios por esse fato. Ele estava trabalhando com uns raios, chamados raios catódicos, e localizou, conseguiu descobrir o quarto estado da matéria. Isso tem a ver com o assunto fluidos, porque fluido é matéria. Nós não podemos ter nenhuma sombra de dúvida. Fluido é matéria. Allan Kardec preferiu pedir emprestado da ciência a palavra fluidos, porque logo percebeu que fluido não é a mesma coisa que energia. Energia, a palavra energia vem do grego, ergon, e significa uma força que está em ação, em permanente ação, em constante ação, e essa força é capaz de produzir um determinado tipo de trabalho, produzir um determinado tipo de trabalho. Como, por exemplo, o nosso corpo contém o que nós chamamos fluido vital. E o fluido vital é essa força que está em constante ação, permanente ação, capaz de produzir uma vitalização de todo o organismo vivo, seja dos homens, dos animais e do vegetal também. Isso é muito importante destacar. É muito importante destacar. Quando se esvai o fluido vital, a pessoa falece, desencarna e então já não está mais no estado de encarnado, e sim no estado de erraticidade. Quando nós desencarnarmos, meus amigos, nós seremos espíritos erráticos. Essa palavra não vem do erro, de cometer erros, não. É que ele não vai se fixar em lugar algum. Allan Kardec percebeu isso, investigou isso e concluiu de que nós vivemos em meio aos espíritos desencarnados. Ele diz até uma expressão muito interessante, ele fala que nós nos acotovelamos aos espíritos. Agora dá para entender isso, porque, conforme disseram as agências norte-americanas, temos, cada um de nós tem cerca de 70 mil pensamentos diariamente. É como se fosse uma máquina de pensar, o espírito. É que o pensamento é um atributo essencial do espírito. É um pensamento, ele é um atributo, é uma verdadeira mordomia do Criador para as suas criaturas, nesse sentido. Quando nós usamos a expressão
criações fluídicas, é que o espírito, como realmente ele age com o pensamento a todo instante, está questionando, perguntando, se ligando, está desejando, tudo é feito pelo pensamento. A inteligência é para aprender. O espírito só aprende porque ele tem essa faculdade, a faculdade chamada inteligência, de inteligência. E a vontade é para determinar as suas ações, evolução. É por isso que os psicólogos trabalham muito nessa área de descobrir qual é a motivação de uma pessoa, por qual motivo, qual área ele pode ser motivado, estimulado. E o que faz realmente alguém fazer alguma coisa é a vontade. É por vontade que nós fazemos, criamos e executamos e concluímos as nossas realizações enquanto encarnados. Inteligência, vontade e pensamento. 3 atributos essenciais ao desenvolvimento evolutivo do espírito. Ora, ninguém pode parar de pensar, não há como. 3 atributos essenciais, o espírito é criado já com essas condições, de forma que ele tem tudo a seu favor para seguir nessa jornada que nós chamamos de jornada de evolução. E age sobre os fluidos. Quando nós pensamos numa pessoa, desejando bem essa pessoa, nós atraímos e qualificamos para o bem os fluidos. E quando nós desejamos o mal a alguém, nós atraímos e qualificamos os fluidos de forma maléfica. O que nós produzimos bons ou maus fluidos. Tudo depende da maneira como nós usamos o pensamento. E criamos qualquer quadro, porque através dos fluidos nós podemos criar quadros, como se estivéssemos pintando em uma tela, imagens estáticas ou em movimento, e criação de cenas. Nós construímos. Antes de realizarmos algo, nós pensamos naquilo. Pensando, nós criamos exatamente aquilo que nós desejamos. O indivíduo, por vezes, quer construir uma casa, então ele vai idealizando a construção dessa casa, no pensamento. E existe um detalhe que eu devo mencionar, porque está no livro A Gênese, no capítulo 14, que eu mencionei agora mesmo, capítulo 14, que é um tratado de fluidos, escrito por Allan Kardec. E isso é muito importante nós sabermos. Os espíritas todos deveriam saber isto já desde a primeira leitura da obra orientadora nesse campo, que é o seguinte: quando nós pensamos e fazemos criações fluídicas, essas criações são passageiras. O espírito, ele mantém o seu pensamento em algo, e durante o tempo que ele está pensando de maneira fixada nesse algo, dá a impressão que isso tem vida. Mas deixando de pensar, as moléculas construtoras desse algo desvanecem e aquilo desaparece. Dá para entender isso? E é preciso entender, porque isso resolve uma porção de problemas que nós temos, conforme diz Allan Kardec nesse capítulo número 14 do livro A Gênese, que é uma obra-prima da literatura espírita, que nós deveríamos todos adotar para poder exercitar, chegar a fazer exercícios até. Quando nós fazemos uma vibração, existem algumas instruções muito específicas a respeito desse assunto de vibração, porque, conforme eu falei anteriormente, nós emitimos ondas
eletromagnéticas através do pensamento, emitimos, isso significa emitimos, agimos sobre os fluidos e os fluidos vão ter o seu endereço para onde nós quisermos. Quando nós desejamos ajudar alguém através do pensamento e emitimos essas ondas da forma da qualificação dos fluidos, adquirem uma força poderosa. É por isso que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que o homem, com os fluidos, ele cria uma poderosa alavanca. Está lá no capítulo ligado com a fé que transporta montanhas, que vocês naturalmente já leram e já ouviram palestras centenas e milhares de vezes a respeito. Realmente, o Evangelho é um livro que contém ciência, filosofia e a parte moral. Allan Kardec escreveu o livro para examinar e comentar as lições morais de Jesus de Nazaré. Como nós vemos, é um livro que não é um livro religioso, como muita gente imagina, é um livro de ciência, de filosofia e, consequência, de ordem moral, porque provém exatamente do Mestre que nos ensinou aqui na Terra, que foi Jesus de Nazaré, e que conhece bem a nossa natureza ainda de espíritos estudantes da vida. O pensamento, então, pode compor quadros, que são fazer essas criações, elas não têm existência permanente, só existem fluidicamente enquanto o espírito está a elas ligados. A partir do instante que o espírito deixa de pensar nessas criações, elas desaparecem. É bom repetir isto para a fixação, para a nossa fixação. E só tem existência transitória, passageira. Está lá no capítulo que eu estou citando do livro A Gênese, como uma orientação doutrinária para que possamos entender bem da doutrina espírita. E a doutrina espírita difere do esoterismo. Eu sei que tem algumas ideias de autores que são esotéricos. As ideias são esotéricas, porque eles têm uma ideia diferente desse assunto doutrinário, de acordo com Allan Kardec. Mas nós somos espíritas. E, obviamente, a nossa doutrina, a nossa base, é o conhecimento das obras de Allan Kardec. E esse livro, portanto, vai dar uma orientação segura a respeito desse assunto ligado com os fluidos. Muito importante isso para nós sabermos que podemos usar até mesmo para o processo de curas. Por isso que Jesus estimulava os discípulos a realmente procurarem os doentes e transferirem fluidos saudáveis, fluidos curadores, fluidos que pudessem dar maior força vital, maior força para a criatura ficar indefensa e defendida das enfermidades. É bem verdade que naquele tempo eu nem sei se teríamos a mesma quantidade de doenças. Parece que, pouco a pouco, o sistema de vida que levamos, até pelas criações que os cientistas da Terra chamam de criações mentais, o homem pode atrair doença ou saúde. Depende da forma como a pessoa pensa. Vejam como é importante o pensamento. A nossa força reside, a nossa vida depende exatamente da forma como nós pensamos. Allan Kardec escreveu um dia algo a respeito desse assunto, dizendo: dize-me como pensas e dir-te-ei o que és. Por quê? Porque pelo pensamento nós podemos saber se realmente uma pessoa ela está atraindo boas companhias espirituais. Até porque
esse assunto ligado com as criações fluídicas tem a ver com o estado de encarnado e o estado de desencarnado, porque os espíritos desencarnados também eles têm as suas criações fluídicas, porque eles continuam usando o pensamento, a inteligência, a vontade e o pensamento. Isso parece-nos que devemos adotar como critério de vida até, porque se nós queremos uma vida saudável, uma vida melhor, nós temos que começar pela forma como nós imaginamos, conforme nós pensamos. E a maneira de pensar tem as suas criações fluídicas, melhores ou piores, dependendo das situações que nós adotamos, né? E tudo começa pelo pensamento e o caminho que nós damos para a nossa existência também depende da forma como nós pensamos. Pensando, imaginamos. Imaginando, nós construímos. Primeiro, do ponto de vista fluídico e depois das realizações de ordem prática. Atrair o bem é pensar no bem. Pensando no bem, pensando somente o bem, nós atraímos os bons espíritos. E são eles que realmente nos auxiliam, nos ajudam na nossa caminhada aqui na Terra. Penso que já cumpri aqui com a minha tarefa nesta palestra e quero lembrar e agradecer primeiro a dona Marta, que fez a gentileza de entrar no primeiro contato, e depois no apoio técnico que nós tivemos com o nosso bom Fernando, o nosso querido amigo, que nos ajudou nessa parte técnica desta palestra. Eu agora, por convite da própria organização Francisco de Assis, eu peço licença para fazer a prece prece de término deste nosso singelo trabalho. Vamos todos, meus amigos, cerrar um pouco os nossos olhos e vamos transmitir, através da emissão dos nossos pensamentos, essas ondas de favorabilidade para todos nós. E como o instante deste período de quarentena sugere, podemos pensar em todos os nossos irmãos que estão passando por essa experiência dolorosa, uma experiência que retorna em forma de visita para toda a humanidade e que tem o seu significado. Para que os homens da ciência médica e aqueles ligados às pesquisas dos melhores instrumentos para a recomposição da saúde humana possam ser assistidos pelos bondosos amigos e serem ajudados nessas grandiosas descobertas. Que sejamos todos visitados espiritualmente por essa rede de espíritos que estão a serviço do bem e a serviço de toda a nossa humanidade. Mais de 7 bilhões e 600 milhões de almas encarnadas, reencarnadas, e que necessitam receber esses emissários do bem. Por tudo o que nós recebemos neste dia, desejamos emitir os nossos pensamentos de gratidão
e que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito obrigado.